Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Bom, eu quero agradecer, Imprescindível isso, agradecer ao Marcelo, ao Rodrigo e todo o pessoal do grupo aí que já tem tido paciência comigo e aos meninos que me deram essa oportunidade, me cederam aí essa oportunidade para poder trazer este estudo do capítulo 10. Bom, eu vou correr porque a hora ela não espera, tá bom? Nos foi dada a responsabilidade de tratar do capítulo 10. Bom, o capítulo 10, ele precisa, para ser entendido corretamente, precisa ser dividido em 5 partes, 5 perícopes. Do capítulo, ou melhor, do versículo 1 ao 4, eu coloquei o título dessa primeira parte de O Desejo de Paulo pela Salvação de Israel. Paulo vai falar sobre o seu profundo desejo pela salvação dos seus compatriotas. A segunda parte do versículo 5 ao 10, Paulo vai falar sobre a justiça pela fé. Do versículo 11 ao 13, Paulo vai falar sobre a universalidade da salvação, ou a salvação para todos. Do versículo 14 ao 17, Paulo vai falar sobre a necessidade da pregação. E do versículo 18 ao 21, concluindo o capítulo, Paulo vai falar sobre a responsabilidade de Israel. Beleza? Bom, capítulo 10, versículo 1 ao 4, diz assim o texto: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho, olha só, isso é interessante, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E é aí que mora o problema. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o profundo desejo do seu coração é que os judeus fossem salvos. Paulo era judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Então ele tem pelos judeus um sentimento fraternal. E é como nós sentirmos o desejo que os nossos irmãos fossem salvos também. É praticamente a mesma ideia. Então Paulo, ele deseja, e ele não somente deseja, ele ora a Deus para que os judeus sejam salvos. Embora ele saiba que nem todos serão. E ele diz que ele dava o testemunho do zelo dos judeus. Ou seja, ele não fala como alguém que está de fora. Ele sabe do zelo deles porque ele é judeu. Ele sabe como o judeu pensa, como o judeu age. E como alguém que está de dentro, ele viu que os judeus eram zelosos. Eles eram exímios cumpridores da lei, da Torá. Não somente da Torá, mas também da lei oral, dos costumes orais. E aí que mora o grande problema. Apesar deles serem zelosos pela lei, zelosos por Deus, em outras palavras aqui, tementes, fervorosos, disciplinados e até mesmo obedientes, por que não dizer santos também? Toda essa santidade, todo esse zelo, apesar de louvável, se fundamentava em algo que não era a verdade. Eles não tinham o verdadeiro entendimento. Eles eram santos, entre aspas, porque a palavra de santidade, no seu sentido mais puro, requer o novo nascimento. Então eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas eles tinham ali uma aparência de santidade, obedeciam a lei à risca. Porém, eles não tinham entendimento. O entendimento do quê? O versículo 3 vai dizer: não conhecendo a justiça de Deus. E aí que está o grande problema dos judeus. Eles eram zelosos, porém o zelo deles era baseado em uma compreensão errada da justiça de Deus. E é aqui que muitos de nós caímos, busca a Deus, ora, jejua, talvez 21 dias direto, 40 dias, mas acredita que ele será salvo pelo quanto ele faz, pelos méritos dele. E esse é o grande problema. Era o problema dos judeus. E por eles não entender corretamente como funcionava a justiça de Deus, a Bíblia diz,
eles fizeram uma própria justiça para eles. Ou seja, na cabeça deles, na imaginação deles, eles acreditavam que pela reta obediência da lei, eles seriam justificados. A justiça pela obediência, não pela fé. E é aqui que nós precisamos nos atentar. Eu quero até dar uma ilustração aqui que faz muito sentido dentro dessa verdade bíblica. A ilustração ela é basicamente assim. Imagine um jihadista. Jihadistas são aquele pessoal lá do Oriente Médio que interpreta o Alcorão de uma forma extremista e, por sua vez, cometem atos terroristas, por exemplo. Alguém tem dúvidas de que esses terroristas islâmicos, eles têm zelo pela Torá? Ninguém tem dúvidas. Porém, os próprios muçulmanos islâmicos dizem que eles compreenderam errado a Torá. E apesar deles se matarem por amor a Allah, esse sacrifício que eles fazem de si mesmos estava errado. Nem os próprios muçulmanos concordam com isso. É mais ou menos a mesma lógica. Muita gente costuma dizer, mas fulano é uma pessoa boa. Tal religião pratica caridade. Os judeus são homens hospitaleiros, generosos. Os espíritas são pessoas que praticam o bem, fazem ações de caridade. Os budistas são pessoas equilibradas, que transmitem paz e tudo mais. Mas de que adianta? Todo este zelo, toda essa justiça, entre aspas, baseada em um fundamento errado. Entende? De nada adianta nós sermos exímios cantores, exímios pregadores, exímios cristãos, se nós não compreendermos corretamente a verdadeira doutrina, que é as Escrituras, que está nas Escrituras. Então, cabe a nós uma reflexão diante desse texto, né? Que, claro, aponta diretamente para os judeus, mas a aplicação prática ela também faz sentido em nossas realidades. Muitos de nós temos zelo sem ter um verdadeiro entendimento. Buscamos a Deus, oramos, fazemos sacrifícios, acreditando que é por estes sacrifícios que nós seremos salvos. Caímos no mesmo erro dos judeus. Bom, a segunda parte do capítulo, do versículo 5 ao 10, que eu intitulei de Justiça pela Fé, Paulo vai dizer assim, olha, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu. Ou melhor, é uma pergunta, né? Quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas quem diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui Paulo vai trazer um assunto, né? Vai retocar o assunto que ele já tratou, né? A justiça pela fé. Mas ele vai trazer um novo desdobramento. E ele traz uma ideia aqui no versículo 5 que muito me chama a atenção. Ele diz assim, no versículo 5 na parte B, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Do que se trata estas coisas? Se trata da lei de Moisés. A lei que os judeus acreditavam que seriam salvos se obedecessem. De fato, a pessoa que fizer estas coisas, ou seja, que obedecer corretamente esta lei, terá a vida eterna, viverá por ela. E isso ninguém pode negar. Nós dizemos assim sempre, né? A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. Mas por que a salvação não é pela lei? Por que é pela graça e não pela lei? Bom, de certo, a lei
ela é boa, ela vem de Deus. A lei, ela é o padrão divino do certo e do errado. Beleza? Aquele que obedece o padrão divino, aquele que obedece a lei, que é o padrão divino, esse merece a vida eterna. Vocês concordam comigo? Aquele que é 100% perfeito, irrepreensível perante a lei, certamente ele merece morar na eternidade. Certamente ele nem precisa de salvação. A gente precisa de salvação porque a gente caiu e pecou, mas uma pessoa dessa que obedece à lei nem precisa de ser salvo. É como Paulo falou nos capítulos anteriores, né? Que uma pessoa que é justa, uma pessoa que faz algum trabalho, se Deus dá a ele um pagamento, se ele recebe um pagamento, não é por graça, é porque ele mereceu. Essa pessoa que obedece à lei, ela merece ir para o céu. Mas é aí que mora o grande problema. Quem que obedece? Quem que cumpre a lei? E quando Paulo vai desenvolver esse assunto, né, que é essa ideia no versículo 6 e versículo 7, ele vai usar a expressão que Moisés escreveu lá em Deuteronômio. Eu coloquei os versículos mais exatos aí no PDF, né? Vocês podem acompanhar. Quem subirá ao céu? Quem descerá ao abismo? E esse é um texto bem difícil de interpretar. Muita gente nem consegue tirar uma conclusão perfeita, exata sobre esse trecho, né? O capítulo 10, versículos 6 e 7 e 8. Mas alguns comentaristas estão dizendo aqui que Paulo está falando sobre coisas que é impossível ao homem fazer. Subir ao céu, descer ao abismo. E trata-se, né, a obediência da lei perfeitamente, trata-se de uma coisa que é impossível ao homem fazer. O único homem que obedeceu à lei perfeitamente foi Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, sabe por que os judeus eles não podem ser salvos por conta do zelo deles? É porque eles acreditam que eles conseguem obedecer ao ponto de serem dignos da salvação. Não é possível. É impossível. O que é que vai salvar o homem? O que é que vai dar ao homem a condição para ir ao céu, para ter a vida eterna? Ele vai dizer aqui no versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bom, Paulo já estabeleceu as bases da salvação pela fé nos capítulos anteriores. Aqui ele vai reafirmar. E é interessante a maneira que ele desenvolve a fé. A gente costuma confundir o ato de crer com o ato de acreditar. Acreditar não necessariamente é crer. O ato de crer, ele vai mais além do que meramente acreditar. Eu costumo dizer que acreditar é a mesma coisa de você acreditar que Coca-Cola faz mal. Só que mesmo assim você bebe Coca-Cola. O crer é você crer que a Coca-Cola faz mal e por isso você não toma. Você tem uma implicação prática, visível, daquilo que você acredita. O crer em Jesus é isso. Você confessa com a sua boca e você crê no seu coração. A fé, ela possui uma dimensão interior e também desdobramentos externos, exteriores. E eu vejo muitos reformados, né, criticando quando a gente chama as pessoas para vir à frente, para aceitar Jesus, né, e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas é bíblico. Confessar o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Ou seja, é necessário que haja um ato de confissão. E quando a gente fala de confessar o Senhor Jesus, isso também significa ter uma vida confissional, entende? Uma vida que confesse a Cristo, uma vida que expresse essa verdade bíblica. Então, Paulo vai até citar Joel 2,32, se eu não me engano, e dizer que a condição para a salvação é isso. Invocar o Senhor, confessar o Senhor, clamá-lo, crer que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. É isso que nos salva e não meramente a obediência da lei. Por quê? Porque embora a lei seja boa, nós não somos bons, nós não somos capazes de obedecê-la perfeitamente. E Paulo prossegue, né? No capítulo 3,
Perdão, no tópico 3, do versículo 11 ao 13. E eu vou ser bem breve aqui nesse ponto, né? O tempo já está correndo, já são 17 minutos. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. E é um texto, né? São 3 versículos que são autoexplicativos, do 11 ao 13, que fala sobre a universalidade da salvação, salvação para todos. O texto diz assim, versículo 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele... Eu acho que eu me equivoquei. O versículo 3 eu citei lá no tópico 2, né? Mas é isso aqui. Bom que eu estou com tudo na mente, né? E vou soltando. Mas enfim, é aqui no versículo 13 que ele vai usar, né? A expressão de Joel 2,32. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é a lógica dessa parte, dessa perícope do capítulo 10? Paulo ele está se preocupando em mostrar a universalidade da obra salvífica de Cristo. Observe que Paulo vai começar falando sobre a salvação dos judeus. E ele vai dizer que os judeus creem de forma errada. Por isso eles não obtêm a justiça, né? Eles creem numa forma errada de justiça. E agora Paulo está expandindo a salvação para os gentios. E ele está dizendo, olha, o que crê no Senhor, ele não vai ser confundido. Ele não vai se enganar com essa compreensão errada da justiça. Olha só como é que a justiça pela fé ela é muito superior à justiça pela obediência da lei. Aquele que crê, ele compreende de fato, ele não é confundido, ele não é levado a acreditar que as suas obras são suficientes, sendo que na verdade não são. Ele vai dizer, não há diferença entre o judeu e o grego. Todos que creem e invocam o Senhor, esses serão salvos, independente da sua nacionalidade, raça, tribo, nação, sua cor, seu tamanho, sua condição social. Nada disso o afastará do amor de Deus. Aleluia! A parte 4, porque já era para mim ter terminado, a parte 4 aqui do capítulo, do versículo 14 ao 17, Paulo vai trazer agora implicações práticas, né, para a vida de quem já foi salvo. Aqui Paulo está pisando no nosso calo, está mostrando para nós que nós precisamos ter atenção quanto a uma realidade. Versículo 14, ele vai dizer assim, como invocarão aqueles em quem não creram? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Irmãos, se nós já sabemos que a salvação é pela fé, e a salvação não é só para os judeus, é para todos os gentios, nós precisamos ter a consciência de que para as pessoas serem salvas, elas precisam invocar o Senhor. Ou seja, elas precisam confessá-lo, orar, buscá-lo, crer nele. Mas aí Paulo vai dizer como que eles crerão, como que eles invocarão aqueles que eles não creram. E como eles crerão se eles não ouviram sobre ele? Como eles vão crer em alguém que eles nem sabem que existe? E como que eles ouvirão sobre esse alguém se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A responsabilidade é nossa, irmãos. Paulo está jogando em cima da gente isso aqui. Olha, se vocês já foram salvos, entendam. Os judeus, eles já rejeitaram. Agora a gente tem que levar o evangelho para fora. Anunciar, pregoar. E aqui nós vemos a responsabilidade sobre cada cristão, individualmente, levar o evangelho. E também cabe à liderança cristã enviá-los.
Amém? Bom, partindo agora para a conclusão, Paulo vai arrematar tudo isso, né, com o assunto da responsabilidade de Israel. E ele vai dizer assim no versículo 8 ao 28. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Moisés primeiramente diz, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me buscavam. Fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ao mesmo tempo que algo amargo de se ouvir, também algo doce. Por quê? Porque nós estamos lidando com a rejeição de Israel à verdade de Deus. Eles receberam Cristo, eles receberam a verdade encarnada e eles rejeitaram. E por eles tê-lo rejeitado, Deus também os rejeitou, provocando neles ciúmes, chamando um povo que não era povo, ou seja, um povo sem valor, mestiço, misturado, gentios. E Deus está dizendo, olha, e o meu povo me rejeitou. Mas a salvação agora é para todos. E aqueles que nunca ouviram falar de mim, graças àqueles lá dos versículos anteriores, que foram enviados, ouvirão falar de mim, me amarão e me buscarão. E contra Israel haverá a seguinte sentença, eu estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos aceitos por Deus. Se Israel não tivesse rejeitado ao Senhor, talvez nós não estaríamos aqui salvos por Ele. Então que bom que o Senhor permitiu isso para a nossa salvação. É um motivo de alegria. Mas ao mesmo tempo que me transmite alegria, me transmite temor também. Por quê? Porque se Deus foi capaz de rejeitar o seu povo, por eles tê-lo rejeitado, quanto a nós, que não éramos povo, que somos gentios, misturados, dispersados pelo mundo. E aí fica a grande reflexão do texto, né, para nós. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é nossa. Nós precisamos crer no Cristo crucificado e ressuscitado para receber a salvação. E nós precisamos também ter temor em nosso coração, para não acabarmos como a Israel, como os judeus. Não rejeitemos o Senhor, não deixemos de buscá-lo, de amá-lo. Bom, isso é importante de ser dito porque nós costumamos apontar o dedo para Judas na Bíblia, porque traiu Jesus com 30 moedas de prata. Julgamos Pedro porque negou Jesus Cristo 3 vezes ali. Mas todos os dois estavam em uma situação de pressão psicológica. Vocês concordam comigo? E nós, às vezes por nada, negamos a Cristo, o rejeitamos. Estamos diante da verdade de Deus que traz a vida para a nossa vida e nos livra da morte eterna. E nós mesmo assim somos indiferentes e rejeitamos. Até quando será que o Senhor terá paciência com a gente por causa disso? Então que fica aqui essa reflexão. Eu espero ter contribuído, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem fique no seu coração. Até a próxima.